Bem, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do EducaPE. Meu nome é Jobson Melo, sou professor de matemática e estarei aqui ajudando vocês na aula de hoje. A nossa aula, hoje, ela tem um enfoque voltado na parte de construções geométricas. Então, construções de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de régua, esquadro e software. Então, na aula de hoje, ela mostra uma continuação de uma outra aula. Então, uma aula passada, a gente apresentou alguns instrumentos que são utilizados para confeccionar desenhos geométricos, como o esquadro, a régua, o compasso, os lápis, lapiseira, borracha. Então, hoje a gente vai focar na construção dele, a parte mais prática, ok? Então, aqui na tela, a nossa unidade temática é geometria. O tema da aula, construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de réguas, esquadros e software. O objeto do conhecimento é a construção de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de régua, esquadro, software, ou seja, a mesma coisa. E a habilidade, ao final dessa aula, espera-se que o aluno possa construir algoritmos para resolver situações passo a passo, como a construção de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano, segundo pontos de referência e distâncias fornecidas. Então, vejam só, a partir de agora a gente vai ver como é a parte mais prática da construção de figuras geométricas, algumas figuras mais simples, como quadrado, triângulo, retângulo, mas fazendo uso dos esquadros e da régua e vendo como é que funciona, utilizando as partes que compõem os ângulos desses instrumentos, apoiando um sobre o outro, fazendo o deslocamento de um lado para o outro com medidas já pré-determinadas. Então, voltando aqui na tela, a construção de figuras geométricas, né, utilizando esquadro, régua e compasso. Então, temos aqui um problema que pede para desenhar um quadrado com o lado medindo 10 centímetros. A gente vai visualizar aqui o vídeo que eu mostro o passo a passo de construir esse quadrado com esse lado de 10 centímetros. Vamos dar uma olhada? Então vamos aqui construir um quadrado cujo lado dele mede 10 centímetros. Então, a princípio, vou utilizar uma régua. Vou colocar o papel um pouco mais para cima, aqui, para fazer um traçado, uma linha base, certo? A lapiseira a gente utiliza ela girando quando você vai fazer o traçado, ok? Vocês vão perceber que eu giro levemente ela para poder o grafite desgastar por completo. Caso contrário, se você ficar traçando sempre no mesmo sentido, ele vai terminar gastando sempre de um lado. Aí vai tornar os traçados mais grossos do que a medida do grafite. Então, a princípio, eu vou fazer um traçado aqui como base, uma linha até grande. Após fazer esse traçado, em cima da própria régua, eu utilizo ela como base e venho com o esquadro. Observe que o esquadro vai me dar a condição de fazer um traçado de 90 graus, ou seja, uma reta perpendicular. Então aqui eu vou fazer até 10 centímetros, como pede na questão aqui. Construir um quadrado com lado de 10 centímetros. Então 10 centímetros está aqui. Pronto. Ok. Veja que eu marquei ele aqui no 10 centímetros. Então, para fazer essa linha aqui de baixo com 10 centímetros, só eu encostar ele aqui e deslizar até o 20. Porque como já tinha marcado no 10,
com mais 10 são 20 centímetros. Então aqui, ó, faço o traçado com cuidado até o ponto de 10 centímetros. Cuidado para não perder o ajuste do esquadro com a régua. Então, chegando aqui, ó, em cima, arrastar um pouquinho aqui, celular para... Eu vou mostrar aqui, ó, que vai ficar uma marca no 10 centímetros aqui. E no outro também uma marca no 10 centímetros. Ok? Chegando aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajustar um outro esquadro que fica melhor em cima desses dois pontos que eu marquei. Aqui. E aqui. Então só eu fazer traçado final aqui. Completei. Os demais traçados aqui, ó, nessa região aqui, são linhas de construções, tá certo? Geralmente a gente faz ela um pouco mais leve, para não ficar aquele traçado muito forte. E a gente apaga o excesso aqui, que não interessa a gente. Com cuidado para não rasgar o papel e também não apagar o restante do... O interessante é nunca soprar para retirar o resíduo de borracha, porque quando você faz isso pode ir saliva no papel e manchar o papel. Então aqui a gente vai com cuidado. Então temos aqui o nosso quadrado com um lado de 10, tá certo? E os vértices aqui a gente pode criar A, B, C, D. Ok? Então vejam só, nesse último vídeo aí vimos a construção de um quadrado, agora utilizando as medidas das diagonais. O primeiro quadrado foi as medidas sendo os lados dele, de 10 centímetros. Nesse é a diagonal que está sendo pedida. Então, aquele esquadro de 45 graus, ele me proporciona, me facilita traçar essas duas diagonais do quadrado. E o interessante é que o lado do quadrado nesse vídeo, ele não é levado em consideração. Por quê? Porque a questão em si pede só a diagonal. Aqui na tela tem assim, desenhe um triângulo equilátero com lado medindo 15 centímetros. Então, a gente vai ver agora um vídeo, como é que é a construção do triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais e os três ângulos internos iguais também. E o valor é 60 graus. Vamos ao vídeo? Bem, pessoal, mais uma questão aqui tem dizendo o seguinte: desenhe um triângulo equilátero com lado medindo 15 centímetros. Então veja só, o triângulo equilátero é uma figura geométrica de três lados iguais, tá certo? Por isso que é equilátero. Também tem três ângulos internos iguais e os ângulos são de 60 graus. Então o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a régua, okay, para construir aqui uma linha de base. Então eu tenho aqui, ó, aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui o celular. Então eu tenho aqui, eu vou construir uma linha base, tá certo?
triângulo equilátero, como o ângulo dele é de 60 graus, então eu tenho aqui, ó, um esquadro que ele já me dá dois ângulos aqui, ó, 30 e 60 graus. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar ele como ferramenta, ok? Chegar aqui, ó, 9, vou botar aqui no 8, que foi onde eu comecei, e vou fazer um traçado aqui, ok? Mas até maior do que o que eu preciso, porque são linhas de construção e depois eu posso apagar. Aqui. Então, como eu comecei aqui no 8, ok? Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou andar com o próprio esquadro, estou ajustando aqui, só que do lado invertido. Por quê? Porque aí eu vou fazer o outro lado dele aqui. Então eu vou andar mais 15 centímetros. Então mais 10 seria 18. Tá certo? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então seria 23. Vai ser que dá 13 mais 10 dá 23. Então eu vou colocar ele aqui, ó. E faço o traçado que eu quero. Ok? Só vou completar ali, que falta um pouquinho. Ajustar bem aqui. Então temos aqui o nosso triângulo com 15 centímetros de lado. Então temos aqui os vértices A, B e C. Ok? Então vocês viram aí como é a construção de um triângulo equilátero e a facilidade que é de construir ele utilizando um esquadro onde uma das extremidades já possui um ângulo pré-determinado, que é o ângulo de 60 graus. Então é necessário que a gente conheça algumas características dessas figuras para quando a gente for utilizar o instrumento, escolher o instrumento da melhor forma possível, que favoreça e facilita a nossa vida. Então eu teria que fazer a construção de um ângulo de 60 graus, e já tinha no esquadro essa medida, então eu utilizei ele como padrão para fazer essa construção, que seria a construção de um retângulo. Então a gente vai ver como construir um retângulo, onde um dos lados, que seria o lado maior, mede 15 centímetros, e o lado menor mede 10 centímetros. A construção dele é semelhante à construção do quadrado. O que vai variar vai ser as medidas dos lados. Observando que sempre as retas opostas, elas são paralelas. Então, vamos dar uma olhada no vídeo para ver como é que fica. Aqui eu tenho uma outra questão dizendo o seguinte: desenhe um retângulo com o lado maior medindo 15 centímetros e o lado menor medindo 10 centímetros. A construção do retângulo é semelhante à do quadrado. Apesar dos lados terem medidas diferentes, né, os dois lados paralelos têm medidas iguais, mas diferente com os outros dois lados. Então, o que é que a gente faz? A gente vai fazer uma linha base aqui. Aqui. Ajustar o celular aqui. E eu vou começar aqui dos 6 centímetros. Então eu vou fazer aqui até um pouco maior.
Então, quando eu faço aqui, aí eu vou fazer a linha perpendicular, que vai ser de 10 centímetros, que é a altura dele. Então eu vou botar aqui, ó, 7, aliás, vou botar aqui no 6. Comecei aqui, então eu vou até o 10 centímetros, que é aqui, e faço o traçado. Vou marcar aqui o 10 centímetros, que aí já fica fácil. E 10 centímetros, aí eu tô aqui na posição 6, mais 15, você vai dar 21. Então eu venho aqui, ó, posiciono no 21 e faço aqui a traçagem até o 10 centímetros. Aqui marquei também. Chegando aqui, o que eu faço? Vou colocar esses quadros aqui. Vou pegar os quadros maior. Aqui eu posso tirar e fazer a união aqui desses pontos. Pronto. Temos agora o nosso retângulo, onde essa linha aqui foi a linha de construção, foi o que sobrou, e a gente vai apagar porque ela não necessita no desenho, né? A gente não necessita dela no desenho. Então temos aqui com os vértices A, B, C e D. Então, como vocês viram, algumas construções de figuras geométricas utilizando os instrumentos básicos, esquadro e régua, e a lapiseira, borracha. Então, essas são as figuras mais básicas e a partir dessas construções, com a nossa criatividade, a gente pode construir diversas outras figuras. Então, agradeço a companhia de vocês até o final da aula e até a próxima.